boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre anatomia animal comparada, falando especificamente sobre o sistema respiratório. Passaremos sobre todos os filos do reino animal, mas inicialmente nessa videoaula falaremos sobre o filo dos invertebrados. Pegaremos todos os filos dos invertebrados e seus diferentes sistemas de respiração. Quando ausente, falaremos como ela é realizada. E quando presente, explicaremos o sistema. Então, bora para a nossa videoaula. Como a gente já explicou anteriormente, ao estudarmos o processo de anatomia animal comparada, a gente vai se deparar com os diferentes níveis de organização celular. Esses níveis de organização, eles vão desde os átomos, formando as moléculas se organizando, formando, como nós já sabemos, as organelas celulares, mitocôndria, cloroplasto, etc. Essas organelas se organizam em células. As células formam os diferentes tipos de tecido, tecido conjuntivo, tecido muscular. Os tecidos formam os órgãos, e os órgãos, por fim, formam os sistemas, e o sistema, é claro, forma o organismo como um todo. Tá? Então, essa conjunção aí é o que nós vamos estudar, mas especificamente nós vamos tentar abordar os sistemas. Quando esses sistemas não existem, em alguns filos do reino animal, principalmente porífero, por exemplo, a gente vai abordar a forma como ele realiza o processo. Então, o que é o sistema respiratório? O sistema respiratório, gente, nada mais é do que um conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa. Como vocês já sabem, essas trocas gasosas, elas vão ser realizadas para que a gente possa trocar oxigênio pelo CO2. A gente vai absorver oxigênio, eliminando CO2. Esse processo de troca ele vai acontecer em todos os animais. Por quê? O nosso corpo, o corpo dos animais, de modo geral, o corpo dos seres vivos, demanda energia. E essa energia ela vem a partir das moléculas de glicose, que são queimadas na célula e processadas principalmente no processo de trabalho da mitocôndria, no processo de respiração celular, que vai produzir o CO2 e consumir o oxigênio. Então, o consumo de oxigênio para a mitocôndria e a liberação do CO2 durante esse processo, para a produção da energia, é o fator essencial para que o sistema respiratório esteja atuante, para que a gente possa obter oxigênio e para que a gente possa eliminar o CO2. O primeiro filo que nós vamos tratar é o filo dos poríferos. O filo dos poríferos, com relação ao seu sistema respiratório, ele não tem. O sistema respiratório dos poríferos é ausente. Ele não tem um sistema respiratório. Ah, mas ele faz troca gasosa? Faz troca gasosa. Como é que ele faz essa troca gasosa, professor? Essa troca gasosa ela vai ser feita por um processo de respiração cutânea, pela pele, direto do animal com o ambiente. Esse processo se dá a partir de um mecanismo chamado de difusão. Para a gente dar uma recordada no que é difusão, eu trouxe esse conteúdo aqui para poder a gente abordar, porque nós vamos ver que os filos iniciais do reino animal, todos vão respirar única e exclusivamente pelo processo de difusão simples. Depois é que você vai ter algum outro órgão que vai ajudar, mas que também realiza o processo de difusão. A gente vai ver que esse mecanismo de difusão ele é essencial para o transporte e a troca gasosa. Então o que é a difusão? É um processo físico em que as substâncias são transportadas de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. O que acontece? Eu quero que vocês entendam que não tem gasto de energia e que este processo ele pode ser dividido em dois tipos. A difusão chamada de difusão simples e a difusão chamada de difusão facilitada. A difusão, dita como difusão simples, ela vai acontecer quando a molécula tiver carga total residual igual a zero, como o CO2 e o O2. Essas moléculas conseguem atravessar a bicamada lipídica de forma direta, ignorando a presença dos fosfolipídios. Ela simplesmente passa. Já a molécula transportada a partir da membrana, mas que vai precisar do auxílio de proteínas, essa é chamada de difusão facilitada. Então olha só, a difusão simples, ela sai do ambiente hipertônico, ou seja, mais concentrado,
para um ambiente hipotônico, menos concentrado. Então ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, simplesmente indo a favor do gradiente de concentração. Ele quer dissipar essa energia, ele quer sair dessa concentração e ir para um local menos concentrado. Então o oxigênio, se ele está mais acumulado de um lado da membrana, ele precisa atravessar a membrana, ele vai da onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. O CO2, a mesma coisa. Então o processo vai acontecer tanto para o oxigênio quanto para o CO2, vai ser um processo de difusão simples. A difusão facilitada já é a passagem do soluto, também do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, contanto precisando de um auxílio. E isso vai acontecer por meio de uma proteína carreadora. Essa proteína vai auxiliar no transporte, mas auxiliar não significa que ela tem que gastar energia para isso. Simplesmente vai ser um mecanismo para a passagem da molécula, porque ela não consegue passar de forma direta pela bicamada fosfolipídica. Então ela precisa de um auxílio. Se você quer saber mais sobre o processo de difusão simples, o processo de difusão facilitada, eu vou deixar o card aqui da aula só de transporte de membrana, onde você pode esclarecer as dúvidas especificamente sobre a difusão simples, difusão facilitada e inclusive transporte ativo e osmose, beleza? Então voltando aos poríferos, como eu já expliquei, o filo dos poríferos não tem sistema respiratório. Ele vai realizar o processo de troca gasosa simplesmente pelo processo de difusão simples entre a célula e a água. Na água, o animal vai pegar a quantidade de CO2 que ele tem no corpo, que ele é mais concentrado. Esse CO2 ele vai sair do corpo do animal e ir para a água. O contrário, a água está cheia de oxigênio. O que vai acontecer? Esse oxigênio ele vai ser saindo da água, atravessa a membrana do animal e vai para dentro das células. Processo de difusão simples, indo da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Está mais concentrado de oxigênio na água do que no corpo do animal, o oxigênio entra. Está mais concentrado de CO2 no corpo do animal do que na água, o CO2 sai. O próximo filo que a gente vai trabalhar é o filo dos quinidários, que, obviamente, não tem sistema respiratório. Nada. Como ele faz, professor, meu filho? Ele vai realizar a difusão simples, o que a gente vai chamar de respiração cutânea. Então esse processo de respiração cutânea, ele vai acontecer através da pele do animal, corpo do animal diretamente com a água, por intermédio da difusão simples. Tem mais oxigênio na água, sai da água o oxigênio e entra para dentro do corpo do animal. Tem mais CO2 no corpo do animal, sai o CO2 do corpo do animal e vai para a água, ok? Próximo filo, filo dos plateumintos. Novamente, não tem sistema respiratório. Ah, ninguém tem sistema respiratório. Não, a gente vai ver que daqui a pouquinho vai ter gente, mas por enquanto não. Então como que esse animal vai conseguir fazer sua troca gasosa? Novamente, difusão simples, respiração cutânea. Mas professor, quando a gente fala de plateuminto, existem plateumintos terrestres, o exemplo aí, olha, a planária, cabeça de martelo aí. O que acontece? Nesse caso, este animal ele precisa criar um mecanismo que é nada mais, nada menos do que a produção de um muco. Este muco vai manter a umidade do corpo do animal, o que vai permitir que a troca gasosa aconteça. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá, presta atenção aqui. Aqui é uma ampliação das epidermes de um plateuminto. Você tem aqui o quê? Olha só, o tecido de células internas, a camada muscular do plateuminto e o tecido epitelial do plateuminto. E aqui em azul você está vendo uma camada de muco. Então como que acontece no caso dos plateumintos terrestres? Eles produzem uma camada de muco que é riquíssima em água, os gases se difundem, se dissolvem nessa água e ali vai acontecer a difusão simples. A difusão vai depender de uma mucosa úmida, de uma pele úmida, tá? Então esse muco é essencial.
Então os plateumintos, que apresentam características de serem plateumintos terrestres, demandam da presença desse muco para conseguir fazer o processo de difusão simples, ok? Próximo filo, nemateumintos. Como eu já falei, também não tem sistema respiratório. Então, eles não têm sistema respiratório, também vão ter a dependência da difusão simples. A grande maioria dos nemateumintos, elas são aquáticas ou parasitas, e quando são de vida livre terrestres, vão ter que ter a mucosa presente para conseguir fazer a respiração. Então observe que agora essa mucosa, esse muco, é essencial para aqueles animais que conquistaram o ambiente terrestre. Tá? O próximo filo, filo dos anelídeos. E anelídeo, professor, tem? Também não tem, gente. Então como ele faz? O anelídeo vai fazer difusão simples, a pele dele vai ter um muco que vai permitir a troca gasosa com o ambiente. Por isso que os anelídeos precisam ficar em um solo úmido. Eles vão ter que viver em ambientes úmidos para conseguir permitir essa troca gasosa. Filo dos moluscos. O filo dos moluscos, agora sim, é o primeiro a apresentar um tipo de respiração. É claro que a respiração dos moluscos ainda vai apresentar a respiração cutânea. Então ela vem com uma respiração complementar em alguns grupos, como é o caso principalmente do gastrópode, que eu vou mostrar ali. Mas nós já temos a presença de um pulmão muito simples e um sistema de respiração branquial muito bom, muito desenvolvido, e é o que nós vamos abordar agora. Então, bora lá! No caso da classe gastrópoda, que são os gastrópodes, quem são os gastrópodes? As lesmas e os caracóis. Gastro vem de região gastrointestinal, barriga, né? E podes, pés, então é aquele que tem o pé na barriga, caracol e lesma, que anda se arrastando. Eles vão apresentar um pulmão, que está aqui, esse saco aqui, olha só, essa bolsa. Então eles apresentam um pulmão, mas também, só que esse pulmão vai funcionar como se fosse a pele do animal. O que acontece? O ar vai entrar aqui dentro, a pele aqui dentro vai ter muco, vai haver difusão lá entre as camadas da pele e o tecido. O oxigênio vai ser trocado, porque o sangue vai estar aqui, olha, circulando ao redor das estruturas. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter a troca gasosa dentro dessa bolsa, dentro deste pulmão. Porém, ele não é extremamente eficiente, o que faz com que o animal tenha uma demanda maior ainda de oxigênio, por isso ele ainda continua fazendo troca gasosa pela pele. Daí, esses animais têm a camada de muco bem destacada. Você vê um caracol, uma lesma, o bicho está até brilhando. Tá? A próxima classe aqui dentro dos moluscos, a classe dos cefalópodes, polvos e lulas, eles vão apresentar brânquias. Não só os polvos e lulas, mas também a classe dos bivalves, que são as conchas. Todos eles são moluscos e todos eles demandam as brânquias. Essas brânquias vão permitir a troca gasosa da água com o animal, facilitando essa troca, essa difusão simples. Vai facilitar ainda mais essa difusão, porque aquela brânquia está extremamente irrigada de sangue. Então como é que ela funciona? As brânquias ou guelras, elas passam por dentro dela os vasos sanguíneos do animal, aonde você vai ter a troca direta ali, olha, do tecido epitelial praticamente com o ambiente. Vamos mostrar aqui. Olha só, você tem aqui as brânquias ou guelras, os vasos sanguíneos passando por dentro das brânquias, uma veia e uma artéria, o sangue vem passando por aqui, ocorre a troca gasosa. Como é que vai ocorrer essa troca gasosa? A água está cheia de oxigênio, então ela sai da água, o oxigênio está mais concentrado e vai para dentro da brânquia, especificamente caindo direto no vaso sanguíneo. O contrário, o vaso sanguíneo vai estar cheio de CO2. Então, a concentração maior de CO2 dentro do vaso sanguíneo vai fazer com que esse CO2 saia para a água, tirando o CO2 do corpo do animal. Então, este processo das brânquias vai agora
acompanhar uma boa quantidade de filos. Não muda a ideia da brânquia para o peixe, não muda a ideia da brânquia para o anfíbio, tá? Não muda para o crustáceo. Então você vai ver que as brânquias agora vão permanecer no filo dos animais em uma boa quantidade de filos daqui para frente. O funcionamento, o mesmo. O próximo filo, filo dos artrópodes. O filo dos artrópodes, ele vai ter 3 sistemas diferenciados, tá? Uma vez que eles não têm uma pele, um tecido epitelial muito fininho, eles têm um exoesqueleto composto de quitina, eles não conseguem fazer respiração cutânea. Então eles desenvolveram 3 sistemas. Um sistema branquial, claro, igual, muito parecido ali com o dos moluscos, a ideia é a mesma. O sangue vem, passa por dentro das brânquias e faz a troca gasosa ali e retorna oxigenado, tá? Então é um sistema muito semelhante, não muda muita coisa. E no caso da respiração traqueal e filotraqueal. Então bora lá. Os crustáceos, como eu já falei, no caso camarão, lagosta, o caranguejo, o siri, todos eles vão apresentar brânquias e as brânquias localizadas no cefalotórax. Essas brânquias vão permitir a troca gasosa da água, do oxigênio dissolvido na água, com o animal. E o animal pega o CO2 do corpo e devolve para a água. No caso da classe insecta, eles apresentam, na verdade, um sistema chamado de sistema traqueal, que são inúmeros respiráculos, que são esses aqui, essas aberturas, ao longo de todo o corpo do inseto, da barata, da formiga. Então, ao longo de todo o corpo do inseto, esses respiráculos entram em contato diretamente com as células corporais do animal, levando o oxigênio e retirando o CO2 diretamente do local necessário, ok? Por último, dentro do filo ainda dos artrópodes, os aracnídeos apresentam um sistema diferenciado, um sistema chamado de sistema filotraqueal, parecendo esse pente de lado aqui. Nesse sistema filotraqueal, o sangue bombeado pelo coração circula por dentro dessa estrutura, aonde esse poro, essa bolsa, essa abertura de ar, permite o contato diretamente com o ar aqui. Lembrando que isso tudo tem que estar umedecido para que a difusão aconteça. Então, ao ter essa troca, o oxigênio então é bombeado novamente agora pelo sangue, que circula ao longo do corpo do animal, permitindo a oxigenação e a retirada do CO2. O nosso último filo, mas não menos importante, é o filo dos equinodermos. O filo dos equinodermos, eles vão possuir diferentes tipos de respiração, lembrando que, é claro, uma das classes não tem sistema respiratório. Então vamos começar com a classe chamada de classe Holothuria, que é a classe do pepino do mar. A classe do pepino do mar, elas vão possuir uma brânquia primitiva, o chamado bulbo aquafaríngeo, que é essa estruturazinha localizada aqui. São brânquias primitivas ao longo, como se fosse um cordão ao longo do pescoço do animal, que permite a troca gasosa no caso da classe Holothuria. No caso da classe Asteroidea, que é a classe das estrelas do mar, não existe sistema respiratório. O sistema ambulacral, que é a estrutura por onde a água circula dentro do corpo do animal, que auxilia no mecanismo de locomoção das estrelas do mar, é esse sistema que vai permitir com que o oxigênio seja difundido no corpo do animal e o CO2 trocado. Como assim? Esse sistema ambulacral é essa rede de túbulos que você tem aqui. Ele é enchido com a água do mar e trocado sempre que possível essa água. Então o oxigênio vai estar sempre disponível dentro do sistema. Então a troca gasosa acontece diretamente com essa água dentro do sistema ambulacral. Lembrando que a principal função do sistema ambulacral é de locomoção. Então ele vai ser utilizado, apesar de ser um sistema de locomoção, ele é utilizado aqui como mecanismo de troca gasosa. Por último, mas não menos importante, a classe Echinoidea. A classe Echinoidea, ela é a classe dos ouriços do mar. Nesse caso, eles têm brânquias. São chamados de brânquias dérmicas, que ficam localizadas na estrutura da pele, tá, do animal, aqui assim, olha. E essas brânquias permitem a troca gasosa do corpo do animal
para com o ambiente, né? O oxigênio sai da água, entra na corrente sanguínea, o CO2 sai da corrente sanguínea e vai para a água, ok? Bom, então fazendo um resumão aqui, quem não tem sistema respiratório? Porífero não tem, quinidário não tem sistema, plateuminto não tem sistema, nemateuminto não tem sistema e anelídeo também não tem. Então nenhum desses filos vai apresentar sistema respiratório, mas eles fazem troca gasosa diretamente com suas células com o ambiente por meio de um processo de fusão simples. Agora, quem tem o sistema, que é o aparato que auxilia nessa difusão, o molusco tem pulmonar, branquial e cutânea, os artrópodes vão ter traqueal, filotraqueal e as brânquias, e os equinodermos vão ter, no caso das estrelas do mar, não tem, e no caso do pepino do mar e no caso dos ouriços do mar, eles vão ter, sim, brânquias, ok? Bom, meus caros, era isso que a gente tinha para tratar aqui hoje sobre o sistema respiratório dos filos dos invertebrados, né, dos diferentes filos dos invertebrados. Espero que tenha sido muito útil essa aula e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e então até a nossa próxima videoaula. Valeu!